Então, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e tratando de um assunto que eu já tinha lido algumas coisas antes da pandemia, mas sempre autores críticos, então eu sabia me situar mais ou menos no debate. E aí, quando apareceu a pandemia, então, eu comecei a ver umas mudanças bastante estranhas acontecendo no mundo e, enfim, veio também aquele debate se o vírus havia sido fabricado num laboratório, que foi taxado de teoria da conspiração, o Google censurava tudo que falasse disso, o YouTube censurava tudo que falava disso, ou se a narrativa real de que um chinês comeu um pangolim em Wuhan e causou esse estrago todo, se isso era plausível de acreditar. E aí eu comecei a ler um pouco sobre esse assunto e preparei alguma coisa porque realmente é um tema bastante importante, todos nós vamos passar por isso, nós vamos viver isso, é uma coisa que a humanidade vai passar. E, claro, eu falei na questão da teoria da conspiração, é óbvio que tem muita gente que viaja nessas coisas, né? Mas aí eu fui ler, então, O Grande Reset, que é justamente um livro, é um livro de uma pessoa muito importante, eu vou explicar para vocês quem que é, e é a pessoa que disse que a gente vai fazer isso, a gente vai lançar isso mesmo. Aí, só para dar um panorama para vocês, o que a gente está vivendo hoje? O mundo está vivendo uma encrenca muito grave. Primeiro, e aí eu coloquei algumas coisas e eu vou passar bem rápido, porque senão não dá muito tempo. Primeiro, a quarta revolução industrial, que é um avanço da inteligência artificial no nosso mundo e, inclusive, e mais preocupante ainda, no mundo do trabalho. Todas as profissões, hoje em dia, elas estão ameaçadas por causa da quarta revolução industrial. E não se trata mais de uma questão de que algumas profissões morrem e nascem outras. Realmente está tudo ficando bastante... Assim, a necessidade de mão de obra humana ela está ficando cada vez menor. E, enquanto isso, a gente tem um problema que é muito grave, que é uma economia mundial toda muito bolhada. Então, só nessa pandemia agora, por exemplo, teve uma impressão de dinheiro que foi uma coisa absurda e monstruosa. E ao mesmo tempo que vão se criando essas bolhas, que nem, por exemplo, a bolha de 2008, né, que foi uma coisa muito grave, não foi resolvida. Por quê? Você quer, por exemplo, que o setor imobiliário, quer alavancar o setor imobiliário. Então você vai dando empréstimos para as pessoas comprarem uma casa de praia, uma casa na montanha, e ao mesmo tempo essas pessoas, a realidade do trabalho, como a gente viu na quarta revolução industrial, ela está diminuindo. Então são pessoas muito endividadas e uma capacidade de geração de riqueza que ela vai ficando mais estreitada também. Bom, aí tem esse conflito Estados Unidos e China, com a China, que é um país não muito democrático, né? E que ela tem um sistema bastante complicado, emergindo como um grande ator, né? Agora a gente está vendo eles fizeram esse lockdown em Xangai, e o porto de Xangai está totalmente congestionado. A perspectiva é que isso dê atrapalha a cadeia de suprimentos global. E aí, então, a gente tem Big Data, o 5G, a internet das coisas, o transhumanismo, que é a possibilidade da gente estar sendo vigiado o tempo todo e de a gente vir, inclusive, a ter componentes dentro do nosso próprio corpo que vão informar onde que a gente está,
o que a gente comprou, o que a gente consumiu, o que a gente viu e etc. Hoje em dia, por exemplo, né, muita gente tem smartphone. O smartphone é muito fácil de perceber que às vezes você fala de alguma coisa. Teve um dia que eu falei, acho que foi com o Ivan até, de medicina natural, curar com plantas e com chás e tal, e no dia seguinte já veio anúncio de livro que falava desse assunto. Isso está acontecendo direto. Tem diocese nos Estados Unidos que proibiu que as pessoas se confessem com o smartphone, porque já teve caso de smartphone espiando segredo de confissão. Exatamente. E esse Big Data é justamente essa quantidade imensa de dados que estão sendo produzidos e os dados que vão sendo interpretados. E isso é uma coisa importante também, porque esses sistemas, os sistemas de espionagem que a gente conhecia, que teve nos Estados Unidos, na União Soviética, na Alemanha, né, todos esses casos, os sistemas de espionagem, eles eram muito dependentes de que pessoas coletassem e analisassem o que a pessoa falou. Hoje não, hoje você fala e quem interpreta é a inteligência artificial. Então, e ela consegue fazer isso com um volume muito grande. A Agenda 2030, que é uma agenda que foi lançada pela ONU, que são 19 itens, todos eles com uma aparência de sustentabilidade, desenvolvimento, todo mundo vai ser feliz, que não sei o quê, mas que na realidade altera as estruturas de poder e coloca as decisões, que nós deveríamos ter as decisões em nível local, transferem para essas esferas que são globais, né? Aliás, eu até pulei ali a questão do globalismo, o Fórum Econômico Mundial, a ONU, né, e a Organização Mundial de Saúde. Por exemplo, 2024, a gente vai ter a votação de os países vão votar se para as próximas pandemias, que aliás os globalistas já estão avisando que elas vão ser piores, se para as próximas pandemias a ONU vai tomar todas as decisões. Então acabou Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde, Ministério da Saúde, tudo vem lá de cima. Isso tudo muito incentivado, assim, muito favorecido por um catastrofismo ambiental, uma situação de pânico. Aqui eu coloco catastrofismo ambiental, outras pandemias, questão climática que eles falam e tal, né? E a emergência do modelo social chinês, que é o sistema de crédito social. A China é justamente isso que eu falei para vocês, né? A população ela é vigiada o tempo todo. A China tem alguma coisa como mais ou menos, acho que 600 milhões de câmeras espalhadas no país com reconhecimento facial. E a pessoa ela é vigiada o tempo todo, e eles criaram um sistema de crédito social que é o seguinte: você é um bom cidadão, então você vai ganhando pontos. Você não é um bom cidadão, você vai perdendo pontos, e aí o seu crédito social ele vai diminuindo. Então, assim, se você toma todas as vacinas, se você atravessa a rua quando o sinal tá vermelho para o carro, se você não fala mal do governo, se você não lê os livros que o governo quer, se você não está na igreja clandestina na missa de 10 horas da manhã que o governo descobre por causa da quantidade de gente com smartphone reunida num local que ele não sabe, então você vai ganhando mais pontos, e aí o seu crédito, você pode fazer uma viagem, por exemplo, para uma cidade que é um pouquinho mais perto, você vai tendo certos
créditos. Bom, eu falei muito rápido, claro, mas porque não é necessário, digamos assim, a gente saber isso ponto por ponto. É mais ou menos para ter realmente uma ideia de que a coisa ela está andando a passos muito rápidos para um sistema de controle e um sistema muito global e muito mundial, muito mundializado, muito global nesse sentido né, que a gente não sabe quem que está tomando essas decisões que estão impactando a nossa vida. Aí agora eu vou começar a falar um pouquinho mais devagar. Então o que acontece? Dentro dessa história, assim, tá meio esquisita essa história de pandemia, essa história de passaporte vacinal que eles inventaram agora. Aí então eu fui ler esse livro, que é o The Great Reset, Covid-19, The Great Reset, que é escrito por esse sujeito aí chamado Klaus Schwab. Muito estranhamente, esse livro ele saiu questão de poucos meses depois da pandemia ter começado, o que é muito suspeito, né? E é um livro que tem bastante, vários dados, tem uns conteúdos. Então realmente é muito suspeito desse livro ter saído tão rápido assim. Klaus Schwab, quem que é ele? Ele é fundador do Fórum Econômico Mundial, que todo ano se reúne em Davos para discutir, enfim, essas questões aí que a gente acabou de analisar. E ele é da família Rothschild, né? Eu não sei se ele ou Soros, um dos dois é da família Rothschild, acho que é ele. Soros é ele, né? O Soros é outro globalista também. Tem várias pessoas aí pra gente falar desse, né, a turminha aí lá de cima, muito indigesta, mas a gente vai ficar só com um caso, só com esse senhor aqui. Então ele é fundador do Fórum Econômico Mundial, e aí ele escreveu esse livro chamado O Grande Reset. O que é propriamente o reset, então? Né, respondendo a pergunta. Reset seria assim, a reinicialização do mundo. É uma expressão, quando o computador trava, por exemplo, aí você tem que desligar para ele começar de novo. A gente chama isso de reset, né? Vamos resetar o computador. Então, a teoria desse livro é justamente essa, de que depois dessa pandemia o mundo precisa de uma nova reinicialização. As coisas não podem voltar ao que eram. E aí o Klaus Schwab, se vocês acham que a gente está voltando ao normal aqui no Instituto, né? O Klaus Schwab não acha que a gente pode voltar ao normal, não. Ele escreve as coisas como ele acha que o mundo deve ser daqui para frente. Por causa disso, óbvio, né? Não tem sentido chamar isso de teoria da conspiração, porque é realmente uma pessoa muito importante que está dizendo, nós vamos fazer isso aqui. Não é o fulano armou isso, né? Assim, ele fala o que eles vão fazer. Muito embora ele dá umas pistas, umas coisas, porque o intuito meu aqui do livro, na internet tem muita coisa no YouTube, tem muita coisa sobre esses assuntos, só que quando eu fui ler o livro, eu fui buscando nas entrelinhas aquilo que estava meio oculto, aquilo que estava um pouco esquisito. E aí uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção, né? Ele fala assim: a história mostra que as epidemias têm sido as grandes reinicializadoras da economia e do tecido social dos países. Então que agora a gente está no momento.
Isso é uma coisa meio esquisita de falar. Do ponto de vista, eu não sou historiador, mas eu acho assim, o historiador falar isso é uma coisa meio excêntrica, sabe? As epidemias são as grandes reinicializadoras e é o tipo de frase que ele lança isso demais, vai falando assim, tudo para confirmar as coisas que ele quer fazer. Então, eu trouxe aqui para vocês algumas, eu traduzi até, né? Alguns trechos que assim, as pessoas não comentaram muito nos debates que eu estou vendo, mas que me chamaram muita atenção quando eu fui lendo. Agora, no início, tá na introdução, né? Então ele fala assim: muitos de nós estão pensando quando as coisas retornarão ao normal. A resposta curta é nunca. Nada jamais retornará ao sentido falido de normalidade que prevalecia anteriormente à crise, porque a pandemia do coronavírus marca um ponto de inflexão fundamental em nossa trajetória global. Então era aquilo que eu estava falando, né? Essa própria história, essa própria ideia de existir uma trajetória global é uma coisa meio esquisita. Porque, na verdade, assim, né, o mundo ele é composto de realidades, às vezes tem povos que não se conhecem ainda, mas é a trajetória global que ele quer colocar. A disseminação de doenças infecciosas tem uma habilidade única de incitar medo, ansiedade e histeria de massa. Ao fazê-lo, como vimos, ela também desafia nossa coesão social e nossa capacidade coletiva de administrar a crise. Na realidade, a pandemia está exacerbando dramaticamente perigos pré-existentes que por muito tempo não conseguimos encarar adequadamente. Ela também acelerará comportamentos perturbadores que têm aumentado por um longo período. No mínimo, como defenderemos, a pandemia acelerará mudanças sistêmicas que já eram aparentes antes da crise. Ou seja, é o tipo de afirmação que realmente parece que o vírus veio, a pandemia ela veio para catalisar essa nova ordem mundial que eles estão querendo implementar. O recuo parcial da globalização, que para eles é um perigo, né? Eles tanto que é essa turma que faz essa propaganda toda contra o Trump, contra o Bolsonaro, contra o Erdogan, contra, né, esse pessoal todo. A crescente dissociação entre Estados Unidos e China, a aceleração da automação, preocupações sobre uma vigilância maior, preocupações, no caso, né, talvez, da vigilância ser feita por outras pessoas, né? O pedido crescente de políticas de bem-estar, né? A gente viu aí o sistema de crédito social chinês. O nacionalismo ascendente, um perigo aí, esse tal de Bolsonaro é um perigo. E o consequente medo da imigração. O poder crescente das tech, porque na verdade assim, né, o Google, o YouTube, o Google, e eles direcionam a informação que a gente tem das coisas, né? O YouTube, por exemplo, ele censura muita coisa. As redes sociais também direcionam as pessoas com quem nós nos relacionamos, elas sugerem pessoas de amizade com base nos algoritmos, e elas também censuram bastante informação. A necessidade de que as empresas tenham uma presença online ainda maior, entre outras. É claro, porque as empresas, né, por exemplo, o sujeito que, se você compra, né, eu comprei um churros ali R$5, né, assim, não tem muito controle sobre isso, né, mas precisa realmente de uma presença online.
E aí ele vai dividir. Então, essa é a introdução que ele está fazendo. Então, a pandemia mostrou que realmente a gente precisa aí desse governo global. E ele vai dividir, então, são 3 resets que ele vai dizer que são os necessários. Primeiro é o macro reset. Então, precisa de uma reinicialização macro. Aí ocorrerá no contexto das 3 forças seculares predominantes que moldam o nosso mundo de hoje: interdependência, velocidade e complexidade. Olha que interessante as coisas que a gente vai ver. Interdependência. O diagrama abaixo, retirado do relatório de riscos do Fórum Econômico Mundial de 2020, explica claramente. Isso a gente vai passar no próximo slide. Ele ilustra a natureza interconectada dos riscos que enfrentamos coletivamente. Cada risco individual sempre se mistura com aqueles de sua própria categoria macro, mas também com os riscos individuais de outras categorias macro. E aí, então ele coloca esse diagrama para ficar uma coisa, parece científica, de um grande cientista social. Então tem desemprego, instabilidade social, problema do clima, que o Covid mostrou, o problema do clima, da comida, da biodiversidade, fracasso da governança nacional, crise fiscal, colapso do Estado, avanços tecnológicos adversos, crise da água. Então, realmente, assim, a gente está vivendo um colapso muito grande e nem precisa dele para salvar. Isso muito meio que esse paradigma da física quântica, né, que eles estão adotando aí. E aí ele fala que é o seguinte: no passado, o pensamento armazém, que eu não soube o que seria, então, pensando em português, falando em português, mas seria o pensamento compartimentado, na verdade. Ele está criticando isso. Ele está criticando que não adianta, que nem os positivistas tinham, por exemplo, no final do século XIX, né? Então, o pensamento armazém, que seria assim: a pessoa que entende de ecologia só entende de ecologia, o que entende de saúde só entende de saúde, entende de educação só de educação. Parcialmente explica porque tantos economistas não conseguiram prever a crise de crédito em 2008 e porque tão poucos cientistas políticos viram a Primavera Árabe surgir em 2011. Se é que a Primavera Árabe não foi fomentada por eles mesmos, né? Que tem uma hipótese aí. Hoje, o problema é o mesmo com a pandemia. Epidemiologistas, especialistas em saúde pública, economistas, cientistas sociais e todos os demais cientistas e especialistas que estão na atividade de ajudar a tomadores de decisão a compreenderem o que nos espera, acham difícil e às vezes impossível atravessar as fronteiras de sua própria disciplina. Então a gente precisa do Klaus Schwab, que ele vê tudo. O outro paradigma é da velocidade. Em menos de um mês, do turbilhão provocado pela velocidade impressionante com a qual a pandemia engoliu a maior parte do mundo, toda uma nova era pareceu emergir. Não apenas a velocidade assume formas extremas, como pode também gerar efeitos perversos. Impaciência, por exemplo, governos, por necessidade, precisam de tempo para tomar decisões e implementá-las. Ou seja, a estrutura que a gente tem de governança hoje, né, ela é falha. Eles são obrigados a considerar grupos de muitos distritos eleitorais e de interesses conflitantes, né? Porque a questão dos distritos eleitorais, né, muitos países têm outras formas, né?
equalizar preocupações domésticas com considerações externas e garantir a aprovação legislativa antes de pôr em movimento a maquinária burocrática para atuar nessas decisões. E a complexidade pode grosseiramente ser medida por 3 fatores. 1. A quantidade de conteúdo de informação ou o número de componentes num sistema. 2. A interconexão, definida como uma dinâmica de responsividade recíproca entre essas partes de informação ou componentes. E 3. O efeito de não linearidade. Elementos não lineares são frequentemente chamados de pontos de inflexão. É uma coisa confusa, vocês estão vendo? São ideias muito confusas que parecem complexas, parece que ele sabe muito bem do que ele está falando e que então realmente a ideia dele é boa e a gente tem que aceitar isso. Cada atividade isoladamente é necessária para abordar a pandemia, mas é insuficiente se não considerada em conjunção com as demais. Complexidade cria limites para o nosso conhecimento e compreensão das coisas. Pode, assim, ocorrer que a complexidade crescente de hoje literalmente assombre as capacidades de políticos em específico e tomadores de decisão em geral de tomar decisões bem informadas. Ou seja, nessa perspectiva macro, né, aí precisa disso que a gente está vendo aí. O outro capítulo que ele vai falar, então, o micro reset. Indústria e negócios. Covid-19 reescreveu muitas das regras do jogo entre os setores público e privado. Na era pós-pandemia, os negócios estarão sujeitos a uma interferência governamental muito maior do que no passado. Lá na macro, ele já estava criticando a questão dos governos, vocês estão vendo, né? Aqui fala que vai estar sujeito a uma interferência governamental muito maior. Claro que é assim, né? Provavelmente ele deve estar se referindo aqui a um governo que vai replicar as ordens que vêm de cima, né? dos organismos multinacionais. A intrusão benevolente ou não maior dos governos na vida das companhias e a condição de seus negócios será dependente do campo e da indústria, assumindo, portanto, muitas aparências diferentes. Delineados abaixo estão 3 formas notáveis de impacto que emergirão com força nos primeiros meses do período pós-pandemia. Estímulos condicionais, que é aquela coisa dos governos salvarem as companhias que estão em falência, né? Que é um problema real que acontece, claro. Empresas que estão muito endividadas ou que quebram, e o governo vai e salva porque tem um interesse em manter empregos, aquelas coisas lá. Então, estímulos condicionais, compras públicas, né, provavelmente imprimindo dinheiro, e regulamentação do mercado de trabalho. Aqui ele fala provavelmente muito pensando em Estados Unidos, né, pensando em principalmente Estados Unidos, que é o problema, o pouco de liberdade que ainda existe lá. Provavelmente no nosso mundo pós-pandemia, aumentos no salário mínimo se tornarão uma questão central que será abordada através da maior regulação de padrões mínimos, de uma aplicação mais rigorosa das regras e de uma aplicação mais rigorosa das regras que já existem. Aí ele vai falar uma outra coisa que é bastante complicada, né? Ativistas sociais e muitos investidores ativistas examinarão de perto como as empresas se comportaram durante a crise da pandemia. Então é aquela coisa cancelar a empresa que fez alguma propaganda
que o grupo ativista tal não gostou. Só que o problema é o seguinte, esse ativismo que faz esse tipo de cancelamento, que faz esse tipo de manifestação e boicota, geralmente são ativistas que são bancados por globalistas também. E aí aqui, pelo menos eu não sei, o que mais tem, o que mais banca e financia esses tipos de movimento, né? O George Soros é muito famoso por bancar esse tipo de ativismo. E aí ele dá isso como uma coisa assim, que vai surgir espontaneamente. Então, ao mesmo tempo que a atividade econômica vai estar amarrada por essas condições todas que vêm lá de fora e vêm de cima, ao mesmo tempo, então, vão ter os ativistas sociais que vão cancelar as empresas que precisarem ser canceladas. É possível que os mercados ou os consumidores, ou ambos, punirão aquelas companhias que tenham desempenhado mal em questões sociais. E aí ele fala também do reset individual. No reset individual, né, que aí é o nosso nível, então nós temos que modificar a nossa própria... Ele fala assim, nós precisamos redefinir a nossa humanidade. Psicólogos nos dizem que o fechamento cognitivo frequentemente pede pensamentos preto e branco e soluções simplistas, um terreno propício para teorias da conspiração e a propagação de rumores, fake news, inverdades e outras ideias perniciosas. Então ele sabe que tem muita gente que está achando que isso tudo vai acontecer e que tem coisas estranhas acontecendo nessa história e tal, então isso tudo tem que mudar. Num tal contexto, procuramos por liderança, autoridade e clareza, o que significa que a questão quanto a em quem confiamos dentro de nossa comunidade imediata e entre nossos líderes se torna crítica. Consequentemente, também se torna crítica a questão oposta, né, quanto em quem desacreditamos. Né? É crítico isso. Em quem acreditamos? É crítico. A imprensa mente, é crítico dizer isso. Na condição de estresse, o apelo à coesão e à unidade aumenta, o que nos leva a nos unirmos em torno de nosso clã ou grupo e nos tornarmos geralmente mais sociáveis dentro deste. Mas há um lado mais sombrio a esse respeito. Olha o lado sombrio. Ele também desencadeia um aumento nos sentimentos patrióticos e nacionalistas. Tudo bem, existe um nacionalismo ruim, né? Mas aqui qualquer sentimento patriótico e nacionalista. Com considerações religiosas e étnicas perturbadoras também aparecendo aí na picture, na imagem, na fotografia, né? Então também... se, por exemplo, né, você está numa religião que aí você lê um último livro lá e está identificando as coisas, isso é um problema também. A história mostra que novas formas de organização individual e coletiva frequentemente emergem após depressões econômicas ou sociais. Bom, você está dizendo, né? Então, realmente, a gente precisa de uma nova forma de organização individual e coletiva, né, a partir disso. Há pouca dúvida, por exemplo, de que os próximos anos testemunharão uma explosão de criatividade. Só um pouquinho. Aí ele acaba o livro com uma nota positiva e esperançosa. Então, assim... a pandemia vai passar, e aí vai ter esse grande reset do mundo, então as coisas vão ficar ótimas daqui para frente e tal. Muito embora, né, outros globalistas estão avisando aí que as próximas pandemias vão ser piores. Há pouca dúvida, por exemplo,
de que os próximos anos testemunharão uma explosão de criatividade entre startups e novos empreendimentos nas áreas digital e biotecnológica. Uma das tentativas de empreendimento na área biotecnológica, né, é realmente passar esse controle que a gente tem do smartphone para dentro do corpo. Então, eles estudam tecnologias de saber até os seus níveis de glicose, seus níveis de colesterol e etc. E aí, se o governo acha que o seu colesterol está muito elevado, você quer comer um torresmo, você não vai conseguir pagar o torresmo, porque o dinheiro não vai ter mais dinheiro físico, né? Então, na hora de passar lá o pulso, vai bloquear e você vai ficar sem um torresmo. A pandemia atuou como um dramático alerta ao público amplo quanto à severidade dos riscos relacionados à degradação ambiental e à mudança climática. Aí jogam ainda uma mudança climática para criar mais caos. Ver os fracassos e as falhas sísmicas, a cruel luz do dia, lançada pela crise do corona, pode nos levar a atuar mais rápido, substituindo ideias fracassadas, instituições, processos e regras por outras mais adequadas às necessidades atuais e futuras. Essa é a essência do grande reset. Estamos numa encruzilhada. Um caminho nos levará a um mundo melhor, mais inclusivo, equitativo e respeitoso com a mãe natureza. O outro nos levará a um mundo que se assemelha àquele que acabamos de deixar para trás, mas pior e constantemente perseguido por surpresas desagradáveis. Então, muito sucintamente, eu coloquei algumas frases que me chamaram muito a atenção, por causa dessas coisas que vão passando subliminarmente. Depois desse livro, ele escreveu um outro, chamado A Grande Narrativa. Eu não li esse livro ainda. Eu quero ler, ser um livro mais recente. Provavelmente deve ter escrito com a mesma rapidez. E esse sistema de implantação do grande reset, ele está acontecendo muito a passos largos. Um detalhe importante da gente saber também, o Klaus Schwab, ele tem uma escola de lideranças que ele pega jovens, pessoas abaixo de 38 anos, do mundo inteiro, que são destaque na sua área de formação. E aí ele trabalha essas pessoas para serem políticos ou serem ongueiros. O Emmanuel Macron, que é presidente da França agora, foi aluno dele. O Trudeau foi aluno dele. O Eduardo Leite, né, o governador aqui do Rio Grande do Sul, também. Tem uma menina, Natália Arcuri, que se bobear até deve ter origem aqui no Juiz de Fora, né? Também é aluna dele, ela é uma consultora de finanças. E esses países, da Nova Zelândia, esses locais onde tem esses líderes do Klaus Schwab, eles foram muito radicais nas medidas que foram implementadas nessa crise do coronavírus. Questão de lockdown, questão de passaporte vacinal também, as restrições que foram colocadas para as pessoas que não vacinaram, né? Na Argentina, o Alberto Fernandes também foi aluno dele. A Argentina também foi uma violência muito grande. E apesar de serem países com formações tão diferentes. Então, o que eu tinha, acho que para passar era um pouco isso. É um tema que a gente vai ver cada vez mais. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu quero te elogiar,
que esse assunto é muito importante, você trouxe isso em época muito oportuna, sabe? E você sabe que a humanidade não vamos dizer, normal. Ela não pensa de um jeito, ela não reage de um jeito. Por exemplo, dando só um exemplo que todo mundo conhece. No fim da Primeira Guerra, quiseram arrebentar com a Alemanha, os países derrotados, com a Turquia. Na Segunda Guerra, resolveram fazer o contrário, né? Para estimular o desenvolvimento econômico. Então, foi um resultado muito superior a qualquer ponto de vista que a gente analisa. De forma que a humanidade tem esses, digamos, prós e contras, vamos dizer assim. Trabalho é interessante, mas como dizia o nosso grande líder católico inglês, a única lei que rege a humanidade é o imprevisto. A gente nunca sabe o que vem por aí. Se bem que algumas coisas que essa epidemia forçou já vinham sendo previstas, como por exemplo o Domênico de Masi já vinha prevendo o encaminhamento da força de trabalho para o trabalho em casa, que a epidemia obrigou. Uhum. E essa preocupação também com o ambiente. Nós sabemos que agora a Europa e os Estados Unidos estipularam que até 2030 não vai mais haver automóvel à base de petróleo, combustível fóssil. Agora, não aprendem. Veja, por exemplo, essa pandemia. Todo mundo apavorado. E não mandam vacina para a África? A África... Não tem 2 a 3% de cobertura vacinal? A África, ela teve muito pouca pandemia. Não custa mais nada, porque como é que se diz? Essas vacinas já devem dar a preço de liquidação. Então, aí, vê que a humanidade não tem muito, digamos, muito critério. A coisa mais simples, mais barata que poderia ter, seria os grandes países fornecer vacina gratuita para a África, para a Ásia mais pobre, né? Por exemplo, dando só um exemplo aqui que eu conheço, a Síria com 20 milhões de habitantes recebeu 100 mil vacinas. Vale isso. Então, tem que... Nós nunca vamos ter um governo multinacional, um governo único. A ONU nunca vai ser uma potência mandante. Pode sugerir, mas o assunto é realmente vasto, é um assunto fabuloso. Você fez muito bem trazer isso à discussão aqui, só posso te elogiar por esse motivo. Obrigado. Aí eu tenho uma consideração para fazer também. Porque de um lado, assim, a gente evita as teorias da conspiração, que realmente as pessoas imaginam muita coisa. Agora, outra coisa é confiar também em Deus e confiar muito em Nossa Senhora, né? Recente agora, né? Claro que eu tendo a enxergar essa crise da pandemia e essa guerra da Rússia e da Ucrânia que a gente está vivendo como eventos assim que tem mais relação do que a gente parece. Recente agora a gente teve o Papa Francisco, ele consagrou a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, né? Era uma coisa que eu nunca ia imaginar que o Papa Francisco fosse fazer isso, nas condições que ela pediu. Porque ela pediu, acho que para a irmã Lúcia foi em 1929, não sei se foi alguma coisa assim, né? Acho que foi um pouco depois das aparições. E depois disso,
a gente teve papas muito devotos de Nossa Senhora. A gente teve Pio XII que proclamou o dogma da Assunção. A gente teve João Paulo II, que era muito devoto de Nossa Senhora. Francisco, quando vai falar de Nossa Senhora, assim, já falou como uma refugiada. Não assim, né? Tem Imaculada Conceição, é refugiada. E é justamente o Papa Francisco que faz a consagração. Eu fiquei com bastante esperança, quer dizer, eu acho que a gente vai passar coisas bastante difíceis, sim. Mas, de qualquer jeito, nós vamos ter frutos claros da proteção de Nossa Senhora, com certeza. Mas, de qualquer jeito, esse plano que esse pessoal faz do controle global, apesar dos muitos recursos tecnológicos que a gente tem, eu concordo totalmente com a Arbex. Essa turma voa demais, pensa assim, eles querem coisa demais também, e eles não têm, acontecem imprevistos, Deus age na história também, as pessoas começam a acordar para as coisas que estão acontecendo, então eles têm os problemas deles também. E eu acho que isso é o contraposto da teoria da conspiração, né? Por exemplo, eu lembro quando a gente achava, né, que o nosso grande problema era o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo realmente foi uma coisa grave, foi uma coisa muito... A gente precisava... Eles fizeram um estrago muito grande na América Latina, mas também a gente teve vitórias importantes. Tinha muita gente que falava do Foro de São Paulo como um poder que é indestrutível e agora a gente acabou... A gente teve vitórias importantes. Mas, de qualquer jeito, eu acho muito importante ter essa consciência de que as coisas estão acontecendo. Isso está acontecendo, né? Tem muito material no YouTube, fontes boas, fontes que não são de teoria da conspiração. Como eu falei, aqui eu quis trazer um aspecto que eu não vi ainda no material que eu consultei, que são justamente essas entrelinhas, no caso aqui do Klaus Schwab, né? Mas também estou lendo agora, por exemplo, o livro do George Soros, que é um livro que a Intrínseca lançou agora. E tem bastante coisa interessante para a gente ver e pescar também. Mas é isso, eu acho que sobretudo como católicos, né, a gente tem que se preparar e tem que rezar sabendo que esse problema existe. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? E isso vem rápido, isso aí não vem... Não é para os netos, não. Todo mundo aqui vai ver isso. Bom, então acho que era isso que eu tinha para falar. Agradeço.